Cara, eu não acredito porque aí é uma fatalidade que não tem como, pelas palavras que ela fala aí, de ninguém ter visto. Como é que ninguém vê uma bebê dessa aí, um cara fazendo uma monstruosidade com uma bebê dessa, uma monstruosidade dessa pra minha filha de 10 meses, cara, que veio ao mundo, não tinha pecado ainda, cara. Ela não tinha pecado de nada, um anjinho, uma bebê, cara. Reviravolta no caso da bebê Helena. O caso da bebê Helena, de 10 meses, que repercutiu muito recentemente, teve uma reviravolta que ninguém esperava. Nesta sexta-feira, dia 17 de julho de 2026, a perícia forense do Ceará divulgou o laudo oficial e a conclusão mudou completamente o rumo da investigação. Helena morreu por asfixia mecânica indireta, não houve abuso. Os exames não encontraram nenhum material genético dos dois homens presos no corpo da bebê. As prisões em flagrante foram baseadas num relatório do hospital que agora a perícia contradiz. O pai da criança foi a um programa de TV e não poupou ninguém. Disse tudo o que pensava e a internet continua sem acreditar na versão da mãe. Vamos às atualizações desse caso. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Nessa sexta-feira, dia 17 de julho, a perícia forense do estado do Ceará divulgou a conclusão dos exames realizados no corpo de Helena. O resultado foi categórico. A bebê morreu por asfixia mecânica indireta. Os exames descartaram a hipótese de abuso que havia sido levantada inicialmente pelo hospital. Saiu o laudo da perícia forense do Ceará e a bebê não foi vítima de abuso sexual. O documento aponta que ela morreu asfixiada. Só que a asfixia pode ter sido provocada por uma situação não de que alguém teve a intenção. Porque você pode ter asfixia mecânica, que é a esganadura, ou você pode ter asfixia de você, por exemplo, dormir e rolar para cima da criança e ficar em cima dela sem perceber. Que é o que pode ter acontecido. Segundo a PFOS, os exames laboratoriais não encontraram presença de material genético dos dois homens envolvidos na ocorrência no corpo da criança. Também foram realizados exames de alcoolemia e de drogas no sangue de Helena, que não constataram a presença de nenhuma substância. A conclusão contraria diretamente o relatório médico inicial. O hospital particular onde Helena foi atendida havia informado no protocolo de encaminhamento do corpo que 4 médicos da emergência pediátrica e 2 cardiologistas identificaram lesões que levantaram a suspeita. Foi com base nesse relatório hospitalar que a polícia prendeu os 2 homens em flagrante. Agora, com a perícia oficial dizendo o oposto do que o hospital apontou, a investigação muda completamente. A Polícia Civil reclassificou o caso e segue apurando as circunstâncias da morte por asfixia. Francisco Rai Rodrigues Magalhães, de 22 anos, apontado como namorado recente da mãe, e Roberto Levi Oliveira Magalhães, de 26 anos, primo dele, foram presos em flagrante com base no relatório do hospital. Ambos respondiam por crime gravíssimo com resultado morte. Com o laudo descartando a hipótese que sustentava a prisão original, a situação jurídica dos dois muda. A investigação agora precisa determinar quem é responsável pela asfixia que matou Helena e em que circunstâncias isso aconteceu. Os dois continuam presos enquanto a polícia reconstrói a dinâmica do que aconteceu, do que ocorreu naquela noite. Erisvaldo, pai de Helena, apareceu no programa Cidade Alerta com Reinaldo Gotino por telefone e não poupou ninguém. O tom foi de um homem destruído que não aceita nenhuma das versões que estão sendo apresentadas. Ele disse que não acredita na história contada pela mãe e pelos familiares que estavam no apartamento. Questionou como algo assim pode ter acontecido com 5 pessoas no local sem que ninguém percebesse ou fizesse nada para impedir. Cara, eu não acredito porque aí é uma fatalidade que não tem como, pelas palavras que ela fala aí, de ninguém ter visto, ninguém não tem nem palavras para falar, cara. Como é que ninguém vê uma bebê dessa aí, um cara fazendo uma monstruosidade com uma bebê dessa, 5 pessoas dentro de casa, sendo 3 da mesma família, mãe, irmão e cunhado, e ninguém viu nada, ninguém vê nada, cara, ninguém vê nada, e acontece uma monstruosidade dessa pra minha filha de 10 meses, cara, que veio ao mundo, não tinha pecado ainda, cara. Ela não tinha pecado de nada, um anjinho, uma bebê, cara, que tinha que ser protegida, que tinha que ser bem cuidada. Na visão dele, a única vítima naquela casa é a Helena, e todos os presentes devem ser responsabilizados, incluindo por omissão de socorro. Erisvaldo revelou que estava separado da mãe de Helena por causa de desgastes no relacionamento e que não conhecia o homem com quem ela estava se relacionando há poucos dias. É o seguinte, a menina tem 10 meses e vocês estão separados há quanto tempo? O que aconteceu que terminou o relacionamento? Cara, o que aconteceu foi ciúmes, foi confusões matinais. Eu acho que por a gente já... eu saí muito, que eu trabalho, entendeu? Eu saí muito, ela também
ela também ela também trabalhava muito também, isso eu não posso negar, porque ela trabalhava fazendo salário, essas coisas. E foi desgastando o relacionamento, confusões, foi desgastando o relacionamento, até que um dia ela foi para a mãe dela, pronto, não deu mais certo, ciúme, coisas banais que acontece com qualquer um casal, entendeu? Fez um apelo por leis mais rigorosas para crimes contra crianças e disse uma frase que resumiu a dor dele, que sua vida acabou depois da perda da filha. Minha vida acabou, eu não tenho ânimo mais pra nada, entendeu? Eu não sei o que é que tá acontecendo, eu só quero que a justiça seja feita e que sejam todos os culpados sejam presos, mortos na cadeia, todos que estão envolvidos, porque omissão de socorro também é crime, e a minha filha aí passou por essa omissão de socorro, já que eles falam que ninguém viu, entendeu? Eu agradeço também a vocês aí a compreensão aí, e eu só quero justiça, que Deus faça a justiça e as leis aí melhorem mais para minha filha não ser passada impune, não ficar injustiçada, entendeu? Isabelle Rodrigues, mãe de Helena, prestou depoimento dizendo que estava em uma confraternização no apartamento do namorado, que dormia em uma rede com a filha, mas decidiu levá-la para um quarto por causa da tosse provocada pelo ar-condicionado. Chegando lá, eles começaram a beber, a gente foi jogar banco imobiliário, eu, o meu irmão e o Raí. Jogamos banco imobiliário com a minha filha no colo, a minha filha bem, a minha filha viva, com saúde. Quando ela dormiu, a gente foi para o outro quarto, que um dos quartos tinha ar-condicionado e o outro não prestava. No quarto que o ar-condicionado estava prestando, estava eu, o meu irmão e ela deitados na cama. E a minha cunhada foi se deitar no outro quarto que não estava prestando ar. Foi quando meu irmão disse assim, Rebeca, vem para esse quarto para tu não ficar só aí. Aí foi quando ela veio, não tinha como dormir nós quatro na cama. Eu peguei, armei uma rede debaixo do ar-condicionado que estava funcionando. Só que aí a minha filha começou a tossir muito. Segundo ela, após uma discussão com um dos investigados, perdeu a consciência quando acordou, encontrou a filha em outra posição e relatou ter visto um dos homens sobre a criança. Foi na cozinha, não tinha mais água, mas tinha um pingo de água no copo, ele trouxe para mim, eu bebi a água e deitei. Quando ele se jogou, do jeito que ele se jogou na cama de frente. Quando eu peguei e disse assim, tu vai atropelar minha filha. Tirei ele, afastei a mão dela e coloquei ela mais pra cá e ele ficou deitado lá. Foi na hora que eu me levantei e gritei pelo Raí na sala. Raí, vem me ajudar a tirar o leite daqui porque ele vai esmagar a minha filha. E o Raí disse, não, mulher, ele não vai porque ele não consegue nem se mexer. Eu confiei que ele não ia se mexer. Quando eu acordei, a minha filha não estava mais na mesma posição. A minha filha estava na vertical, com as perninhas dela aqui, a cabeça debaixo das costas dele, dessa parte da cabeça dele. Ele estava sentado, sendo que ele dormiu vertical. Eu não escutei nada. Se minha filha tivesse chorado, eu tinha escutado, porque eu estava insana. Entendeu? E eu não sei o que foi que aconteceu, eu preciso de resposta. A reação nas redes foi de desconfiança total, né? As pessoas apontam que a história está muito mal contada, como uma mãe perde a consciência numa festa, com desconhecidos, né? Tendo uma bebê de 10 meses para cuidar. Enfim, cara, algumas coisas meio estranhas mesmo, né? A galera tá querendo ali que a mãe, de alguma forma, seja responsabilizada também. Como 5 pessoas presentes no apartamento não percebem nada, tá? E por que nos pronunciamentos, entrevistas, os envolvidos parecem mais preocupados em se safar do que em demonstrar tristeza pela morte de Helena? Um dos desdobramentos mais graves do laudo é o que ele significa para o hospital que fez o relatório inicial. Foi com base no protocolo do hospital que a polícia prendeu os 2 homens por um crime que a perícia oficial agora diz que não aconteceu. Se o relatório hospitalar estava errado, 2 homens foram presos em flagrante e expostos publicamente como autores de um dos piores crimes possíveis com base em informação incorreta. A responsabilidade do hospital nesse diagnóstico equivocado é uma questão que vai precisar ser respondida, independentemente do que a investigação sobre a asfixia concluir. O caso da bebê Helena começou como uma notícia que parecia ter uma resposta imediata. 2 homens presos, um crime brutal e uma mãe que acordou tarde demais. Uma semana depois, o laudo mudou tudo. Não houve o crime que o hospital apontou, a morte foi por asfixia e agora a investigação recomeça praticamente do zero para determinar como e por que uma bebê de 10 meses morreu sufocada num apartamento com 5 adultos presentes. O pai não acredita na mãe, a internet não acredita em ninguém que estava naquele apartamento e a única pessoa que poderia contar o que realmente aconteceu naquela noite
doente, tem 10 meses e não está mais aqui para falar. Descansa em paz, Helena. E vocês acham que a verdade completa vai aparecer ou essa história vai morrer com essas versões que cada um acabou apresentando? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.